Lucas capítulo 15. Parábola do pai e os dois filhos. Já estamos há 3 domingos com na parábola de Jesus. E quem sabe Deus, vamos permanecer mais alguns ainda. A palavra de Deus, ela diz que ela se renova. Renova a cada manhã. Por isso que ela é eterna. Não passa. Se você lesse só uma vez e aprendesse, se nós fizemos isso, mas não é assim que funciona. Por isso que ela precisa ser eterna. Um tesouro, como diz o apóstolo Paulo. Versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhe repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, o novilho, o cordeiro. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, filho mais velho, estivera no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? E então, lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola, que nós já estamos no 3º domingo, meditando sobre ela, nós já vimos que os pensamentos dos 2 filhos, um achava que estava sendo limitado, preso, o outro achava que estava sendo lesado, injustiçado. Muitas vezes nós somos aquele que acredita estar sendo limitado. Muitas vezes nós somos aquele que está achando que está sendo injustiçado, não reconhecido, não festejado. Mas os dois têm a mesma falta. O não entender o todo,
tudo que é meu é teu. Por isso que nossa vida, ela fica muito complicada. Porque vira e mexe nós estamos vestindo a pele do filho mais moço ou do mais velho. Mas nunca estamos querendo ser parecido com o pai. Isso é muito interessante. E dentro desse conflito, desses pensamentos, eles não entenderam o todo. Eles sempre estavam vivendo de pedaços e nunca de um todo. Porque nós não compreendemos o reino de Deus como um todo na nossa vida. Como aquilo que nos beneficia além do que pedimos ou pensamos. A gente não compreende essa grandeza. Por isso que Jesus, ao orar, relembrando os irmãos, disse: Pai, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Depois, nós passamos a observar aquilo que o pai disse aos servos e ao irmão, quando o filho mais moço retornou. Estava vivo, estava morto e foi vivificado. Estava perdido e foi achado. Então quem estava morto? Quem estava perdido? O que está morto em nós? O que está perdido dentro de nós? E precisa ser achado, e precisa ser vivificado. O engano de achar que a nossa vida, ou uma vida, vai se estabelecer longe da casa do Pai. Por isso que ele tomou muita distância. Longe. Quando Jesus foi trazido a ele a notícia: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Jesus, olhando para as pessoas dentro daquele lugar, disse assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando esse moço entendeu que a vida seria longe da casa do pai, manifesta a ele, ele não encontrou mãe, pai, irmãos e nem irmãs. Sabe o que ele encontrou? Ele encontrou meretrizes. E meretrizes pode não ser exatamente mulheres que vendem o seu corpo. Pode ser qualquer coisa que intente tirar de você até a última gota do que você tem. Ele encontrou, dito na parábola, umas pessoas que foram denominadas de ninguém lhe dava nada. E por fim, ele se agregou a um cidadão ou aos cidadãos daquele lugar, que a única coisa que pediram para ele, ou que deixaram ele ao menos pensante, foi em comer junto com os porcos. Então ele não encontrou um pai, ele não encontrou mãe, ele não encontrou irmãos e nem irmãs. Ele encontrou esse tipo de pessoa. Ele não achou uma família. E Jesus diz: sabe quem é minha família? Minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Estes são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Sabe quem é a sua família? É aquela que está dentro da casa do Pai. O Pai é generoso, festivo, longânimo, perdoador, bondoso, repartidor. O Pai é tudo isso. Os filhos precisam aprender com o seu Pai. E nós somos os filhos de Deus. E precisamos aprender com o nosso Pai Celestial. Muito bem.
Jesus, ele diz que a vida em abundância não acontece longe da casa do Pai. Capítulo 15, verso 22, é o que nós vamos trabalhar hoje o nosso coração. O pai, versículo 22, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Quando nós lemos isso que o pai da parábola está dizendo para os seus servos, essas palavras do pai são a resposta daquilo que o filho intentou em falar para o pai. Quando o filho foi trazido nele de novo, a sua sanidade, aquele entendimento de filho, o entendimento da casa do pai, o entendimento de que o pai é abençoador, o entendimento de que o pai é o galardoador, que ele é aquele, e aquele lugar, a casa do pai, é o aprisco de segurança. Quando ele caiu em si, no versículo 17, foi-lhe derrubado, então, as prisões, os sofismas, as barreiras que estavam dentro da sua mente e do seu coração. Ele começa a meditar o que ele vai falar para o pai. Versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esta era a intenção, a confissão do filho diante do pai. Essa era a confissão que ele tinha, é aquilo que ele estabeleceu dentro do seu coração, é aquilo que ele estabeleceu diante da sua mente, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá, o trabalhador, ele não tem somente pão, ele tem fartura, porque meu pai é um homem que reparte os seus bens. E se os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, os filhos nem se falam. É como eu disse aqui, na quinta-feira. Você já viu Deus usando prata e ouro para comprar comida, para alimentar passarinho na agropecuária? Você já viu? Mas ele as alimenta. Então Deus não é rico porque é dono da prata e ouro. Deus é rico por causa da sua misericórdia, do seu muito amor com que nos amou. Então o filho intentou, no seu pensamento, nas suas palavras, e a primeira coisa ele reconhece o pecado. Eu pequei, pai. Pequei contra o céu, pequei diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E agora, pai, o que eu mereço mesmo, mereço de fato, é ser tratado como um dos teus trabalhadores. E isso estava no coração do filho, do mais moço, porque foi-lhe trazido a sanidade. Foi-lhe trazido agora a obediência ao seu coração. Pois é. E uma das coisas que, quando nós somos trazidos à nossa sanidade, a salvação, a libertação, é quando nós reconhecemos diante de Deus que nós não somos dignos. O homem que subiu a orar
nem olhava para o céu. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, Pai. Efésios, capítulo 4. Quando é trazido esse filho a esse entendimento, quebrado essas fortalezas, esses sofismas, aquilo que estava morto reviveu, o que estava perdido foi achado ali dentro dele. E lá em Efésios, capítulo 4, Paulo chama a atenção dos irmãos e diz assim, versículo 1: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que fostes, o quê? Chamado. Então o filho, quando ele caiu em si, ele reconheceu o pecado, a transgressão diante do céu, diante do Pai. Já não sou digno, eu não andei de maneira digna de um filho. E um filho daquele meu pai bondoso, generoso, misericordioso, compassivo, repartidor, porque ele me deu uma parte que eu não tinha de fato ainda nem direito. Eu não andei de forma digna diante dele. Então eu já não sou digno. Quando eu voltar lá, eu vou dizer para esse meu pai, eu não sou digno de ser chamado o teu filho. Aí Paulo diz assim, vocês que já fizeram a sua profissão de fé, já entenderam a salvação em Cristo, e que vocês agora não são apenas os salvos, mas vocês são os filhos de Deus. Vocês andem de forma digna da maneira como vocês são chamados a andar. Ele entendeu isso. Quando eu vou falar com meu pai, eu vou dizer para ele, pai, eu não sou digno. Primeiras de João, capítulo 3. O entendimento foi-lhe trazido. E agora, aquele que um dia achou que a casa do pai lhe era uma prisão, e que entendeu um dia que longe da casa do pai as coisas iam acontecer, agora ele é aquele que quer ser apenas o trabalhador. Meu pai é muito bom. Por isso que Israel, ao cantar sobre Deus, ele diz assim, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom. Capítulo 3, versículo 1, de Primeiras de João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Nós deveríamos pensar muito sobre esse assunto. Essa importância de ser chamado filho de Deus. Deveria ser a meditação da nossa vida, do nosso dia.
a nossa balança, a nossa vida. Quem eu sou? Filho de Deus. O que eu estou fazendo como filho de Deus? Como é que é a minha maneira de viver como um filho de Deus? Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15. Das 3 coisas que o filho intentou em falar para o pai, somente 2 ele conseguiu. Então presta atenção. Quando ele intentou em falar com o pai, pai, pequei contra os céus, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Quando ele se levantou, foi ter com o pai viu ele de longe, compadecido, versículo 20, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho pronto para falar para o pai, e disse, pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Hora que ele ia pronunciar, me trata como um dos teus trabalhadores, o pai interrompeu. Traz a roupa, a melhor. Traz o anel. Traz a sandália. Das 3 coisas que esse filho intentava falar para o seu pai, ele só conseguiu falar 2, porque na terceira o pai interrompeu ele. Ele não falou. Me trata como um dos teus trabalhadores. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu. A melhor roupa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e as roupas que ele está vestindo agora são trapos de imundícia que refletem da onde ele veio e a maneira como ele viveu. Tragam uma roupa nova para esse meu filho, porque essa roupa que ele está vestindo aí agora é a reflexão dessa maneira, dessa vida dissoluta que ele viveu. Isso representa agora, aqui na casa do pai, o passado, porque agora o pai tem uma nova vida para esse filho. O pai tem uma nova roupa. Uma roupa que representa o seu presente e o seu futuro. Então o pai interrompeu o filho e disse assim, traz a melhor roupa, porque esse trapo de imundícia que reflete da onde ele veio e a maneira como ele viveu, já faz parte do seu passado. O pai é perdoador. Apocalipse capítulo 7. Traz uma roupa, a melhor. Mas quando você lê a parábola, a Bíblia diz que o filho tomou tudo que era seu e levou. Então não ficou roupa em casa dele. Então qual roupa que tinha lá? A do pai. A melhor roupa que tinha era do pai.
Porque quando ele saiu, ele levou tudo. Mas quando o pai diz, traz a melhor roupa, porque é a roupa do pai. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele, então, me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Qual é a roupa que o pai tem para o filho agora? Uma roupa alvejada, lavada pelo sangue do Cordeiro. É uma roupa nova, é um revestimento novo, é aquilo que o Pai Celestial fez com o Adão e a Eva, e fez o Senhor vestimentas de peles para o Adão, para cobrir a sua nudez. Então, quando você está na casa do Pai, quando você volta para a casa do Pai, quando aquilo que estava perdido foi achado, que estava morto e reviveu, os trapos de imundícia que você chega ali, da onde você veio, da maneira como você viveu, desregradamente, o Pai diz assim, tira tudo isso, porque isso já faz parte do passado, e coloca nele uma roupa nova. Uma roupa alvejada e lavada com sangue. Efésios capítulo 4. Quando Paulo se refere ao novo homem, à nova natureza, ele diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 21. Efésios 4, 21. E se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis, tirem as vestes dele. Tira esses trapos aí. Isso representava a vida que ele estava vivendo. Agora não é mais essa vida. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais uma nova roupa do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Agora ele é um novo homem, um filho vivo, achado, traz para ele roupas. E aí o pai fala mais, põe nele o anel, Efésios capítulo 6. E depois o pai dele ainda diz, põe nele as sandálias. Sandálias? É. E quem sabe ele chegou mesmo com o pé no chão. Versículo 15 do capítulo 6 de Efésios. Calça os pés dele. Mas calça com o quê? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Porque aqui ele vai encontrar o quê? Paz. O filho de volta à casa do pai, ele encontra paz, como a ovelha levada em pastos verdejantes, ela encontra o quê? Satisfação.
A ovelha pode descansar num pasto verdejante. Uma ovelha, que é um animal conhecido como aquele que come até a raiz, mas na palavra de Deus, ela encontra e descansa em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Calçado os seus pés com a paz de estar de volta à casa do Pai, a paz de saber que no Pai tem segurança, a paz de saber que no Pai tem cuidado, a paz de saber que o Pai é o abençoador, o galardoador, o perdoador, o misericordioso. A paz, põe nele sandálias. E o Pai vai ensinar os seus filhos a não vencer nesse mundo. Vou falar de novo. O Pai vai ensinar os seus filhos a não vencer neste mundo. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João 16. Põe nele sandálias, calça ele. Diz os historiadores que somente os empregados andavam com os pés no chão. Os filhos não. Mas eu prefiro ficar com o que Paulo diz: calçar os pés com o evangelho da paz. Porque em paz você pode dormir. Em paz você pode levantar. Em paz você pode atravessar o lago de Genezaré, mesmo sabendo que vai encontrar uma tempestade. Capítulo 16 e versículo 33, que você já conhece decorado. O Pai não ensina os seus filhos a vencer neste mundo, mas vencer o mundo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Eu cheguei na casa do Pai, eu tenho paz. Porque no mundo aí fora, ou você vence, como eles ensinam, ou você come com os porcos. Na casa de meu Pai, os trabalhadores têm pão com fartura. Porque aqui o Pai não ensina os seus filhos a vencer nesse mundo, mas vencer o mundo. Para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Pai ensinou bem o seu filho. E como nosso irmão nos deixou o exemplo. Venci o mundo. Eu não venci nesse mundo. Eu venci o mundo. Põe nele o anel. Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 36. O anel.
a responsabilidade. Que responsabilidade? A responsabilidade de você não esquecer de quem que você é filho. Quando o pai pediu para colocar o anel no filho, ele disse assim, é para que você nunca se esqueça que você é meu filho. E como meu filho, você tem muitas responsabilidades. Capítulo 12, versículo 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos do quê? Da luz. Jesus disse essas coisas, retirando-se, ocultou-se deles. Então o pai está colocando no seu filho a responsabilidade. Você precisa ser uma luz neste mundo. Romanos capítulo 8. A roupa, as vestes. Romanos 8. Versículo 19. O pai colocou o anel no filho e disse, para que você não esqueça quem você é e a responsabilidade que você tem. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem, irmão? Então o que esse mundo está esperando? Que os filhos de Deus se manifestem. Esse mundo, presta atenção, esse mundo está aguardando que os filhos de Deus se manifestem. Não para vencer no mundo, mas para vencer o mundo. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você é meu filho, hoje eu te gerei. Muito bem. Capítulo 15 de Lucas. Estamos quase terminando já. Uma coisa que o pai não precisava é que ninguém falasse nada do filho. O que o filho fez, o que ele deixou de fazer. O pai já sabia. Quando o pai bateu o olho nele, já sabia. O irmão mais velho, esse teu filho gastou o dinheiro com as meretrizes. O pai não precisava disso. O pai sabia. O pai sabia quando ele chegou. Como ele andava, como ele falava, como ele se vestia. O pai já identificou ele. Então, como você fala, isso te denuncia. Como você anda, isso também te denuncia. Como você veste, isso também te denuncia. Denunciou Jesus a caminho de Jerusalém, quando ia passando pela Samaria. O senhor é judeu, né? Estou percebendo pela maneira como o senhor se veste. Denunciou Pedro, quando ele acompanhava, quando Jesus entregou-se. Esse seu falar te denuncia, hein, rapaz? Você é um deles que andava com esse Jesus aí. Não, não, você é assim.
Muitas vezes os filhos de Deus querem ter a roupa limpa. Pecado perdoado, mas anel de compromisso como filho, não quer. Às vezes o filho de Deus quer o anel para ter autoridade como filho. Mas não tem a roupa limpa. De vez em quando o filho quer andar com a roupa limpa, mas com o pé no chão. Está vendo como esses meninos da parábola, irmão? Estão todos eles batendo cabeça? Muitas vezes nós queremos ter autoridade, sapato no pé, anel no dedo, mas não queremos ter responsabilidade como filhos de Deus. Não queremos ser luz do mundo. Não queremos vencer o mundo. Quando o pai interrompeu o filho, traz a roupa, o anel, sandálias. Zacarias capítulo 3, para nós encerrarmos. Livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. Você não pode colocar vestes brancas sem o anel e andar com o pé no chão. Você não pode andar de sandálias com o anel no dedo, mas com a roupa suja. Uma coisa está ligada com a outra. Ou você entende isso como filho de Deus, ou você vai ficar que nem esses meninos aqui da parábola, dando cabeçada na sua vida espiritual, na sua vida nesse mundo. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Então Deus, Ele tem, o Pai, Ele tem uma roupa especial para você, Ele tem uma sandália para colocar no seu pé do Evangelho da Paz, Ele tem um anel para que você não esqueça da sua filiação e da sua responsabilidade. Porque o Pai não quer ouvir de você o que você realmente merece. Porque o que cada um de nós aqui merecemos, de bom teto, era ser servo. De teto máximo, ser servo. Trabalhador, andar com o pé no chão, já estaria de muita misericórdia. Como o nosso Pai Celestial, Ele age além do nosso entendimento, então Ele pede para trazer roupa nova, limpa. Ele pede para colocar sandália no pé. Ele fala para trazer o anel. Ele mata o cordeiro, porque o cordeiro foi morto para derramar o seu sangue. E não tem um velório, não tem lá um luto, mas tem uma festa. Tem uma festa. Se você não entender isso, ou você vai estar com o anel no dedo e com a roupa suja, com o pé no chão,
ou com o pé calçado, sem o anel, roupa suja, ou com a roupa limpa, mas sem o anel e andando com o pé no chão, você vai estar sempre assim. Então, por favor, preste atenção na palavra de Deus. E que Deus nos abençoe. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós.